Esta linda e charmosa professora foi transferida recentemente para esta escola. Um dia, enquanto dava os resultados do exame, de repente, este garoto com ótimas notas chama sua atenção. Ela liga para ele depois da aula e diz que ele é um bom aluno e que quer ajudá-lo a obter melhores notas. Então, ela pega seu número de telefone. Esta nova professora não conseguia parar de pensar nesta criança depois daquele dia. Uma noite, ela liga para ele e diz que está sozinha e quer convidá-lo para jantar porque ele teve bons resultados. Eles se encontram e, depois disso, ambos começam a beber. Então, algo inesperado acontece. Olá, meus queridos espectadores! Hoje eu trago para vocês o filme chamado Dirty Teacher, que foi lançado em 2013. Se você gosta do filme, por favor, não esqueça de curtir o vídeo. O filme começa com uma garota chamada Jamie, que está dando um presente para sua professora, Corrine, porque ela está deixando a escola. Corrine diz que Jamie irá bem em suas futuras aulas, porque ela está tirando boas notas. Ela diz a Jamie que, se ela continuar trabalhando duro, poderá entrar em qualquer faculdade que quiser. Jamie pergunta a Corrine sobre a nova professora, Madison, que irá substituí-la. Corrine diz que ouviu falar que Madison é muito boa e acha que Jamie irá gostar dela. No dia seguinte, na escola, Madison começa sua aula e diz aos alunos seu nome. Em seu primeiro dia, ela dá um teste aos alunos e diz que está apenas seguindo o plano de Corrine. Depois da aula, Madison vai até Danny e pergunta como estão suas notas e como ele está indo. Madison diz que ele precisa manter suas notas altas para permanecer no time de beisebol. Danny pergunta a Madison se eles podem falar sobre suas notas depois da escola, e Madison diz que sim. Depois da escola, enquanto conversam, Madison pergunta se ele tem namorada. Danny rapidamente diz que tem e elogia a namorada, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Madison começa a gostar de Danny, embora ele já tenha uma namorada. Ela também o ajuda a aprender a fazer seu trabalho. Antes de Danny ir embora, Madison diz que estará disponível depois da escola na quinta-feira para ajudá-lo com seus próximos testes. Porém, Danny recusa, porque o fim de semana será o primeiro aniversário de namoro dele com Jamie, e ele quer ficar com sua namorada. Madison pede o número de telefone de Danny para poder ajudá-lo com seu trabalho. No dia seguinte, Jamie recebe um C em seu trabalho. Ela pergunta a Madison por que tirou um C e pede uma chance de melhorar a nota, porque precisa muito de boas notas para conseguir uma bolsa de estudos na faculdade que deseja cursar. Madison dá a ela outra tarefa para terminar no dia seguinte, mas Jamie fica preocupada. Quando Madison pergunta o que a está incomodando, Jamie decide trabalhar no papel, pois acredita que sua carreira é mais importante do que seu relacionamento com Danny. Mais tarde, Jamie fala com Danny e diz que não poderá sair porque precisa terminar seu trabalho. Danny fica chateado e diz que as notas não importam tanto. Jamie responde, falando sobre os problemas financeiros de sua família, ao contrário de Danny, cujos pais pagaram por seu mestrado. Danny então dá a Jamie um presente de aniversário e a deixa sozinha. No dia seguinte, o time de beisebol de Danny perde, e isso deixa triste. Ele mal pode esperar para comemorar o aniversário de namoro com Jamie, mas ela está ocupada refazendo seu trabalho. Madison e Danny vão a um bar e tomam algumas cervejas. Danny hesita, mas Madison garante que é só uma cerveja e que ela não contará a ninguém. Durante a conversa, eles falam sobre o relacionamento de Danny e Jamie. No dia seguinte, na aula, Jamie tira um C em seu segundo trabalho. Ela não consegue acreditar que recebeu a mesma nota do primeiro trabalho. Jamie acha que Madison não gosta dela, mesmo tendo seguido as instruções que a professora pediu. O amigo de Jamie sugere que ela converse com Madison novamente sobre a nota. Quando a aula termina, Jamie percebe que Madison e Danny estão tendo uma conversa íntima. Danny diz a Madison que seu treinador de beisebol pode removê-lo do time. Madison promete a Danny que, se ele tirar um A, poderá permanecer no time. Para ajudá-lo a melhorar suas notas, ela pede que ele a encontre depois da escola. Danny também fala com Madison sobre seus pais, que querem que ele vá para uma boa faculdade, como Stanford. Madison entende seu problema e o ajuda a se sentir melhor. Danny, então, pergunta a Madison sobre os pais dela. Madison diz que nunca os conheceu e que sua mãe adotiva faleceu por overdose de insulina. Mais tarde, Jamie encontra Danny e comenta que Madison está sendo muito dura com ela, dando-lhe notas ruins de propósito. Danny pergunta por que Madison faria isso, mas Jamie fica irritada e não responde. Danny tenta acalmá-la, mas logo vai embora, dizendo que precisa cuidar de algo para sua mãe. Mais tarde, Danny visita Madison e pergunta se ela está reprovando Jamie de propósito. Madison pergunta o que Jamie disse a ele, e Danny responde que ela não disse nada. Madison diz para ele não se preocupar, afirmando que Jamie está apenas exagerando as coisas. Eles acabam se beijando novamente, mas, ao se virar, Danny vê Jamie os observando de fora da casa. Jamie rapidamente se afasta, e Danny tenta alcançá-la. Madison tenta impedir Danny de correr atrás de Jamie, mas não consegue. Do lado de fora da casa de Madison, Danny alcança Jamie. Ela luta para não chorar, pois não consegue acreditar que seu namorado está a traindo com sua professora. Danny tenta justificar suas ações, mas Jamie não confia nele. Ele tenta acalmá-la e promete que vai lidar com a situação. Depois, eles vão para a casa de Jamie. Na manhã seguinte, Madison decide falar com Jamie.
Ela admite que cometeu um erro ao dar um C em seu segundo trabalho e muda a nota para um A. Jamie responde com sarcasmo, dizendo que o pedido de desculpas de Matson não resolverá os problemas entre ela, Matson e Danny. Algumas horas depois, Matson vai até o diretor e afirma que Jamie tem agido de forma muito agressiva. O diretor quer falar com Jamie, mas Matson insiste que pode lidar com a situação sozinha e até sugere que Jamie receba um bom comentário de sua parte. No estacionamento, Danny vai até Jamie para ver como ela está. Jamie conta a ele que Matson mudou sua nota para um A, mas acredita que a professora a reprovou de propósito antes. Danny diz a Jamie que vai terminar com Matson naquela noite. Jamie sugere que, após o término, Matson vá até a casa dela para que possam conversar sobre o relacionamento. Mais tarde, Danny pede para Matson encontrá-lo no parque. Quando Matson recebe a mensagem, ela se sente feliz. No parque, Jamie começa a mostrar interesse em Danny, mas ele fica sério e diz que não gosta de como Matson tem tratado Jamie. Matson tenta convencê-lo a ficar, mas não consegue. Danny então vai embora, deixando-a sozinha no parque. Enquanto chora, Matson entra no carro e, em um momento de desespero, atropela Danny. Com pressa, Matson esconde o corpo de Danny e limpa todo o sangue de seu carro. Depois, ela vai até a casa de Jamie e, secretamente, coloca o sangue de Danny no carro dela, sem que Jamie perceba. No dia seguinte, a polícia discute o caso de um adolescente encontrado morto no parque. Em casa, Jamie tenta ligar para Danny várias vezes, mas não consegue. Um pouco depois, sua mãe diz que a polícia ligou e informou que encontraram o corpo de Danny. A polícia pede que Jamie e sua mãe visitem a delegacia. Na delegacia, Jamie e sua mãe conversam com os pais de Danny, que a responsabilizam pelo que aconteceu com o filho. Eles estão prestes a brigar, mas a polícia os acalma. A polícia pergunta a Jamie se ela estava falando com Danny durante o incidente. Jamie diz que Danny comentou que iria para a casa dela depois de terminar com Matson. A polícia fica surpresa e pergunta se Jamie tem alguma evidência de que Matson estava namorando Danny. Mais tarde, a polícia vai até a casa de Matson. Ela nega ter qualquer relacionamento especial com Danny e afirma que as acusações são invenções de Jamie. Matson diz que Jamie está agindo dessa forma por causa de mudanças no comportamento dela na última semana. Quando a polícia pergunta onde Matson estava no momento do incidente, ela afirma que estava no cinema. No dia seguinte, a polícia vai até a casa de Jamie e faz buscas para encontrar pistas. Eles descobrem sangue na frente do carro de Jamie. Ela fica chocada e não sabe o que fazer. A polícia decide prendê-la pelo assassinato de Danny. Enquanto Jamie está na prisão, seus pais tentam acalmá-la, dizendo que ela será libertada em breve. A mãe de Jamie começa a desconfiar de Matson, percebendo que ela está agindo de forma estranha. Após algumas investigações, Jamie é libertada. Jamie acredita que Matson é a verdadeira culpada pelo assassinato de Danny. Decidida a expor a verdade, ela planeja confrontar Matson. Na noite seguinte, Jamie sai silenciosamente de casa e vai até a casa de Matson. Durante o confronto, Jamie quase consegue fazer Matson admitir o crime, mas Matson percebe e tenta machucá-la. Felizmente, a polícia chega a tempo e prende Matson. Mais tarde, descobrem que este não é o primeiro caso em que Matson se envolve romanticamente com um aluno. Ela havia escondido isso no passado e conseguido se mudar para Los Angeles. Na manhã seguinte, Jamie recebe uma carta da WHT Andale University informando que ela foi aceita. O filme termina aqui. Por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Obrigado!